Boa noite. Nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleisa Cartacho. Na noite de hoje nós vamos conversar com Gerlívia Maia. A Gerlívia é enfermeira obstetra e gerente de saúde da mulher, criança e adolescente da Secretaria de Estado de Saúde. Tudo bom, Gerlívia? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Ideias da Aldeia. Então, é um prazer enorme estar aqui. Vamos falar um pouco sobre saúde da mulher, né? Isso, saúde da mulher. Então, para a gente pegar essa questão da saúde da mulher, vamos entrar numa questão mais específica ainda, que é a questão do aleitamento materno, que eu sei que você faz escola nisso, né? Fala uma coisa, Gerlívia, como é que essa questão do aleitamento materno, a amamentação, a gente acredita que a amamentação ainda é uma coisa que faz muito parte da nossa cultura, né? Da cultura do nosso povo, principalmente dos povos, das populações rurais. Isso é uma verdade aqui no nosso estado ainda? Então, parece óbvio, poderia ser, né? Mas assim, já não é mais desse jeito. Essa prática vem diminuindo e é uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que se você mantém a prevalência do aleitamento, você garante qualidade de vida, saúde para as crianças, porque é essencial nos primeiros meses de vida que essa criança seja bem alimentada, e o aleitamento materno tem tudo, é completo. Tem do carinho às calorias. É verdade. Não tem nada mais perfeito, mais adequado, né? E aí, infelizmente, a gente vem, inclusive, a nível central, eles imaginam que na região norte essa cultura, né, a prática do aleitamento é maior, ainda é muito alta, e não é bem assim, né? Tem trabalhos agora que tem sido feito, que tem mostrado que aos 6 meses a amamentação aqui não chega a 10%. Mas isso se concentra mais na região aqui de Rio Branco, por exemplo, porque essa perda dessa cultura da amamentação é muito grande nos maiores centros, né? Aqui Rio Branco é a maior cidade do estado. Isso é mais concentrado aqui nessa região, ou vocês têm observado isso também nos municípios do Juruá, no Purus? Como é que é isso? Tem encontrado isso infelizmente, até nas aldeias a gente já percebe isso, a diminuição da prática. Nas aldeias indígenas? E nas aldeias indígenas a gente tem observado que eles têm começado porque começa-se a assistir nos programas de televisão a cultura da mamadeira, né, muito forte. Eles começam a observar, né, as pessoas dando a mamadeira, e eles acham que aquilo é a forma correta de amamentar, né, de alimentar seu filho. E eles começam já nos primeiros meses a substituir o leite materno por um outro tipo de alimento, e o que eles têm à disposição. Às vezes até a caiçuma eles começam a dar. Muito cedo. E é complicado, porque comprar um outro alimento, porque para a mamadeira precisa ter o que eles chamam de massa, né, ou o próprio leite em pó, isso implica em custo. O leite materno é de graça, de boa qualidade. Então, o leite materno é completo, né? E a forma de você preparar uma mamadeira, você tem que ter todo um preparo. Além de que você não pode contar em todos os lares com uma água tratada, de boa qualidade. Tem isso também. Né? Tem essa preocupação. E a Organização Mundial de Saúde, até na década de 90, eles falavam que a amamentação deveria ser exclusiva até de 4 a 6 meses. Hoje eles já tiraram os 4 meses, porque as pesquisas começaram a aparecer e comprovar que o aleitamento materno ele é completo até os 6 meses. Ele fornece tudo. Você não precisa dar mais nada. Você tem a garantia de todos os nutrientes até o 6º mês. Né? E é engraçado, porque é uma coisa que as mães começam a dar um suquinho, um chazinho, não tem necessidade. Então, nenhum, de água nem de chá. O que a gente chama de aleitamento materno exclusivo é o aleitamento sem nada, sem água, sem chazinho, porque não há necessidade. Né? Às vezes, acredita-se em alguns lugares que o chazinho vai resolver o problema da cólica. Não vai resolver o problema da cólica. E a mãe que acredita que o leite não é suficiente para sustentar uma criança de 5 meses de idade, por exemplo, que já é uma criança maiorzinha, acha que não enche a barriga da criança o suficiente. Tem isso? Como é que funciona isso na cabeça das mães? Tem muita mãe que se preocupa, sim, sustenta até 6 meses, só leite materno. Você tem a garantia de que você está alimentando bem seu filho, dando tudo que ele precisa. E quanto mais... O problema é que, assim, nos primeiros meses a produção é muito grande, né? E aí ela acha que
tem que continuar com aquela mama enorme, né, com aquela quantidade. Mas aí é que o leite vai produzindo conforme a necessidade do bebê. Né? Então, com 5 meses, o peito, o seio já é menor, mas ele vai produzindo à medida que o neném vai sugando. Né? Quanto mais esse neném sugar, mais leite vai aparecer, mais leite vai ser produzido. Então, quando você vê uma mulher que tem uma boa produção de leite, é porque é uma mulher que é muito bem estimulada. É uma mulher que vem praticando mesmo como é para ser a amamentação. O neném vem sugando com frequência, inclusive nas mamadas noturnas. As mamadas noturnas são muito importante para que haja esse estímulo, né, da ocitocina, essa liberação maior, que a produção dela é maior à noite. E acaba gerando também uma saúde mútua, né? Porque a mãe, para amamentar, ela tem que ter uma alimentação bem balanceada também. Né? Porque o que ela ingere é o que ela passa para o filho também. Né? É o que ela passa. Inclusive tem o que a gente chama de flavor do leite, que é quando a mãe faz uma ingesta muito grande de alho, ela tem o hábito de consumir muito alho, e a criança, quando ela começa a participar da alimentação da família, ela não tem problema com os sabores assim mais fortes, tipo de cebola, alho, porque ela está acostumada. Desde então, quanto mais diversificar a alimentação da mãe, melhor mais ainda, fácil a aceitação da muito criança. Nossa, a criança vai fazendo a transição com uma facilidade muito grande, porque o leite materno é para ser exclusivo até o 6º mês, a partir daí é gradativo. A introdução de outros alimentos. Não é para interromper, gradual. Então. Não é. Aí, então, a própria Organização Mundial de Saúde diz que é 6 meses exclusivo e até 2 anos ou mais com complementação. Então, é deixar o neném mamar. Que ela não está garantindo só a alimentação, ela está garantindo o amor, né? Está criando um vínculo afetivo. É uma relação muito próxima, né, na amamentação. E as crianças, as mães que eram privadas antigamente do afeto, elas não eram boas mães. Né? Existe um estudo que coloca isso. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer, praticar a amamentação desde cedo, porque você está garantindo ali, está trazendo, está colocando essa criança no colo e você está acariciando, e o afeto, está havendo, né, uma transmissão ali, um carinho muito grande, tanto da criança para você, que você vê naquele olhar, aquela coisa maravilhosa, né? Aquele contato. Hoje, Elívia, você colocou a questão da mídia levando a mamadeira. Mas, por outro lado, também a mulher sofre uma série de ataques da própria mídia, colocando o corpo perfeito, o seio perfeito, aí tem as cirurgias plásticas, os silicones e tudo mais. Essa questão da beleza ainda é muito comum nas mulheres, que implica nessa redução da amamentação? Ainda assim, infelizmente, o desmame, um dos fatores do desmame ainda passa por aí. As mulheres ainda, elas acreditam que, elas relacionam, né, a amamentação ao peito caído, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Antigamente, nos século 17, 18, né, elas já começavam a desmamar naquela época também, porque elas também achavam que prejudicava. Né? A estética era prejudicada naquela época. E aí elas adotavam as amas de leite naquela época, né? Na Europa tinha muito disso, de adotar as amas de leite. Que no Brasil também não foi diferente não, né? No Brasil também, quando na colonização, a gente tinha que a amamentação com as índias ia até 2 anos. Né? A amamentação ia continuando, porque não tinha uma interferência. Depois a gente começou a importar a cultura da Europa, né? A cultura de que você deveria adotar as amas de leite, ainda mais assim, para manter o padrão de beleza. Sim, e aí elas achavam que mais os maridos, né, mesmo, não, levava para lá, separava e dava para as escravas, né, as africanas, e as índias também amamentavam muito. Eles selecionavam aquelas pessoas e começavam a amamentar, porque eles achavam que eles tinham que as damas, não era um ato nobre para uma dama amamentar, porque ela ia ficar, além de ficar enfraquecidas, elas também iam ficar esteticamente prejudicadas, que não tem nada a ver. O fato de você parir várias vezes, sim, né, vai acabar diminuindo, vai acabar caindo a mama, e isso é mais ligado à genética. É uma predisposição que você tem. E até mesmo a idade da mulher, né? Isso é inevitável Sim, vai cair. Vai cair. Não é por conta da amamentação. Não vai, de jeito nenhum.
Essa questão da ama de leite também tem também um outro fundo que as amas de leite elas eram conseguidas ou usadas ou conhecidas porque a mãe tinha pouco leite, né? Também tinha esse costume quando a mãe tinha pouco leite? O que a gente tem visto na literatura também tem isso e tem a questão de não querer passar, né, por tudo isso, achar que as mulheres iam ficar enfraquecidas, né, e iam ficar feias, né, e aí elas pegavam assim aquelas mulheres fortes, né, as escravas, né, mas onde percebia assim que tinham um peito grande, né, elas imaginavam assim que não tem nada a ver tamanho de peito. Mas eles imaginavam dessa forma, achavam que elas eram uma boa ama de leite. E o vínculo era totalmente criado da ama para a criança, não era a mãe não tinha. Os laços de carinho, né, de afeto, tinha muito isso, é verdade. Se criava lá, né? Essa produção de leite, então, você colocou no início uma questão de estímulo. Então, toda mulher tem condições de produzir o leite para manter seu filho. Toda mulher tem condições. Isso é verdadeiro. Sim, com certeza. É uma questão de estimular. E quanto mais precocemente você levar esse neném ao seio, mais sucesso você vai ter na amamentação. Está bem direcionado ao momento que você inicia a prática da amamentação, que deve ser estimulada na sala de parto. Infelizmente, nós ainda não temos essa prática aqui assim tão forte. E nós já temos um hospital amigo da criança, né? Que tem que obedecer os 10 passos, né? É o hospital da criança? É a maternidade. Ela tem o status de Iniciativa Hospital Amigo da Criança, é o IAC que a gente chama. E aí tem esse trabalho por praticar os 10 passos. Tem um trabalho muito interessante com as mães, muito. Desde o ambulatório, essa mãe ela é orientada no pré-natal. E dentro da maternidade, na sala de parto, ela é estimulada a amamentar no pós-parto, no alojamento conjunto. Aí a importância do alojamento conjunto, do neném estar junto da mãe. Neném nasceu, ele quer ficar junto da mãe, ele quer colinho. É verdade. Tem nada que separar. Dentro, 9 meses. Lógico. Separar de uma vez. Sente falta do barulhinho, do aconchego. Ele quer estar ali, então não tem nada que separar. Mas olha, nós vamos falar mais sobre esses 10 passos aí para o aleitamento já no segundo bloco. Nós vamos para um intervalo rapidinho, você fica aí que a gente volta já. Nós estamos de volta no Ideias da Aldeia, conversando na noite de hoje com a Gerlívia Maia, enfermeira obstetra e gerente de saúde da mulher, criança e do adolescente da Secretaria de Estado de Saúde. Gerlívia, no primeiro bloco a gente estava falando da maternidade Bárbara Leodora, que é considerada agora um hospital amigo da criança. Amigo da criança. O que é um hospital amigo da criança? O Hospital Amigo da Criança é aquele hospital que ele obedece os 10 passos que são adotados pela Organização Mundial de Saúde, e que foi através da Declaração de Inocência, que alguns países, né, assinaram esse acordo de incentivar a promoção e o incentivo do aleitamento materno. E aí eles têm lá, o hospital que cumpre os 10 passos, ele recebe o status de amigo da criança e tem alguns incentivos oferecidos pelo Ministério da Saúde, né? Aumenta o valor do parto normal, né, do pré-natal, das consultas de pré-natal. E aí, assim, para que o hospital seja credenciado na iniciativa, ele tem que ter uma norma escrita, né? Ele tem que estar falando sempre das vantagens, ele tem que adotar o alojamento conjunto, o pré-natal tem que ser bem trabalhado em relação à questão do incentivo e da promoção do aleitamento, totalmente proibido a comercialização de aleitamento, de leite, de fórmulas, leites artificiais e fórmulas, né? O uso de chupeta, nem pensar, né? Na recepção, ele já é barrado, né? Então, são alguns passos que você tem que cumprir e aí você vai ser avaliado. Se você garante aquele espaço, o Ministério da Saúde
credencia e te dá o status de amigo da criança. A maternidade, inclusive, tem um banco de leite, né? Tem. Como então, é que está esse trabalho do banco de leite? O banco de leite já tem mais de 2 anos, de vez em quando passando por problemas, porque a gente tem uma dificuldade de doadoras aqui, as mulheres não estão muito estimuladas a fazer a doação do leite, né? Que vai beneficiar muitas criancinhas, prematuras principalmente, né? Filho de mães soropositivas, que tem algum probleminha que não pode ser levadas ao seio. Então, a gente, de vez em quando, passa por problemas. E aí, eu gostaria até de aproveitar aqui o momento e ver com a comunidade, né, com as mulheres, principalmente aqui de Rio Branco, por conta do acesso ao banco, porque você tem que tem que armazenar direitinho. E aí a gente está sempre pedindo para que as mulheres doem o leite e as pessoas que não estão em fase de amamentação que doem os vidros com tampa plástica. Então, potes de vidro, potinhos, com tampas plásticas. A exemplo dos cafés, né, instantâneos, das maionese. É só chegar e entregar lá. Só chegar e entregar na maternidade. Pode ser na recepção, não precisa nem entrar no banco. Então vamos aproveitar esse recado, é importante para quem está em casa, que tiver o seu potinho de vidro com tampa de plástico, já faz uma doação. Não despreze, né? Que não despreze, que guarde e que vá juntando e no momento oportuno passe na maternidade e entregue. Ótimo. Que vai ajudar muitas crianças. Né? E as mulheres da comunidade também, que estão dispostas a doar. Que amamentam. Que estão dispostas a doar leite. Mulheres que estão com bebê pequenininho e que nos primeiros meses a produção é muito grande. Então, que procure o serviço para receber orientação ou que ligue na maternidade e você vai receber umas orientações de como proceder. Gelívia, essa questão voltando à questão da amamentação, tem mulheres, inclusive, que acreditam que o formato do seio tem alguma relação com poder ou não amamentar, né? Você estava comentando isso agora há pouco. Como essa questão de ter o mamilo desenvolvido, o formato do seio adequado, tem essa limitação? Então, tem mulheres que têm alguns tipos de mamilo. Tem o mamilo protuso, é exemplo desse aqui, que a gente até trouxe um seio cobaia, né? Tem um mamilo, tem um mamilo protuso, né? O mamilo normal, esse aqui é um mamilo normal. E tem o mamilo plano. As mulheres que têm o mamilo plano, elas sentem dificuldade no primeiro momento, quando ela não é muito bem trabalhada, muito bem estimulada e orientada, ela não consegue fazer a amamentação. No início, ela tem uma certa dificuldade. Mas isso não é impeditivo para ela amamentar. Né? Não é isso, não é por causa disso que ela vai deixar de amamentar. Ela tem que observar que o leite ele é produzido ao longo do seio e ele é armazenado na areola, nessa parte marrom. Então, o nenê, o mamilo não tem leite. O leite está aqui. Então, que o nenê abocane parte da areola. Que ele vai retirar todo o leitinho. E se ele não for, às vezes é um erro da mãe também, ela passa como ela sente dificuldade no primeiro momento de botar o neném para sugar no seio dela, ela acaba passando para ele experimentar o seio de outra mulher, de outra mãe. E aí ele começa a fazer confusão e não vai querer jamais o da mãe, porque o outro é mais fácil, tem um biquinho já formadinho, né? E aí ele acaba rejeitando o seio da mãe. Né? Mas assim, isso não é não é limitante. Não, de jeito nenhum. É só questão de ter a técnica. É possível amamentar e aí é que está a importância das mulheres que identificam esse tipo de mamilo durante a gestação, que ela fale para o profissional que está acompanhando no pré-natal, para que ele esteja orientando, né? Dando a orientação correta de como ela vai proceder logo após o parto. E agora deixa eu entrar numa outra questão também relativa à saúde da mulher. Vocês têm esse trabalho aqui na maternidade, né? Mas como é que essas orientações chegam até a mulher da floresta? Como é que é o trabalho com as parteiras? Estou doida para perguntar sobre as parteiras. Como é que isso funciona com as parteiras? Então, o trabalho com as parteiras, hoje nós temos algumas parteiras cadastradas no estado, né? Que a gente vem acompanhando. Hoje no estado elas são 344. Em todo o estado? Em todo o estado, de todo o estado. Agora mesmo nós estamos levando capacitação para a região do Juruá. Nós fizemos um convênio com
com o Ministério da Saúde, a gente conseguiu, né, aprovar aí um projetinho, e aí nós vamos estar levando essas capacitações para ela, que já era para ter iniciado, mas a gente espera que daqui para o final do mês a gente já comece a fazer a primeira capacitação, onde nós vamos contemplar Marechal Thaumaturgo. Como o Marechal Thaumaturgo, o grupo delas é maior, inclusive lá elas são bem organizadas, né, tem uma associação grande. E aí nós vamos também contemplar Porto Walter, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul. Existe uma proporção de número de parteiras, uma relação entre número de parteiras e, por exemplo, a dificuldade de acesso a um hospital nos municípios? Vocês têm observado isso? Ou está relacionado especificamente, está relacionado mais à questão da cultura do povo? Não, às vezes no município onde não existe mesmo o serviço, a assistência hospitalar ainda né, meio incipiente, elas acabam, elas são maiores, né? Tem um número maior, né? Tem um número maior. Marechal Thaumaturgo tem 75 parteiras. Nossa, 100% dos partos, mas 100% dos partos lá são parto domiciliar realizado por parteira. Mesmo na cidade? Mesmo na cidade. Interessante. Lá elas fazem um trabalho maravilhoso. E como essa questão que durante um tempo elas tiveram algum problema com os conselhos de classe, né? De medicina, de enfermagem, como é que isso é trabalhado? Como é que a Secretaria de Saúde vem trabalhando essa questão? Porque elas são uma realidade, são necessárias, são importantes nesse processo. Como é que elas também podem fazer um trabalho reconhecido? Então, a gente compreende, né, a importância da parteira e por isso nós já elaboramos um plano estadual que já passou no Conselho Estadual de Saúde, já passou na CIB e a gente pretende agora legislar também, aonde nós colocamos as atribuições da parteira, responsabilidade do SUS, responsabilidade do Estado, está tudo lá, tudo bem organizado, porque você tem que considerar essa mulher, essa profissional que existe, né, desde os primórdios da civilização, que elas estão aí prestando seu serviço de forma voluntária, né, sem nada em troca. É um trabalho maravilhoso, eu sou fã das parteiras. Acredito muito no trabalho delas. E o trabalho delas é especificamente relacionado ao parto ou elas também fazem o acompanhamento pré-natal? Elas são orientadas a encaminhar a mulher para fazer o pré-natal. Né? Mas elas também recebem orientação de como proceder no momento da gestação. Nós levamos a capacitação onde a gente, além de estar levando a informação, a gente também está levando todo um instrumental para elas também na hora do parto e poderem utilizar, né? Então, assim, elas recebem informação para trabalhar desde o pré-natal até o pós-parto, o planejamento familiar. Elas sabem trabalhar a questão de método direitinho. A amamentação? A amamentação, então, super bem trabalhada essa prática, é muito bem trabalhada. Elas assim, todas de uma sabedoria, né? Quais são os elementos culturais que as parteiras mais trabalham? Assim? Você, com certeza, tem algumas histórias de parteiras que têm um trabalho todo especializado. Então, elas trabalham muito com ervas. Né? Na dificuldade delas, com oração, tem muitas orações, né? A oração da parteira é muito interessante. E cada uma delas tem a sua. Né? Elas no momento de dificuldade, quando elas se veem, né, numa dificuldade, elas trabalham tem todo um ritual e que acaba dando certo. Você não tem mortalidade materna. Entre os partos feitos? Não tem registro de morte materna. Elas sabem fazer, elas sabem conduzir, encaminhar direitinho. Quando elas se veem numa situação onde elas não sabem conduzir, elas sabem como proceder. Né? E tem todo um trabalho também que elas fazem, né? Que elas tentam, no momento que elas encontram uma dificuldade, elas são muito bem capacitadas, né? Para saber identificar uma distócia, né? Uma situação em que elas... para que elas percebam que não dá para conduzir aquilo ali dentro de um lugar de difícil acesso. Então, elas são orientadas a colocar aquelas mulheres dentro de um meio de transporte e encaminhar para um lugar com mais condições. Qual foi o parto mais difícil que você já ouviu elas falando, elas contando uma história? Então, eu já vi um relato há bem pouco tempo,
lá em Marechal Thaumaturgo de uma parteira que fez um bebê, fez parte de um bebê que pesava quase 5 quilos. Nossa, é um bebê para cesariana. Então, e ela conseguiu fazer esse parto lá, com toda a dificuldade, mas não tinha ninguém para ajudar, não tinha como botar dentro de um avião, porque lá o transporte é aéreo mesmo, para encaminhar para Cruzeiro do Sul. E aí a própria secretária, né, a secretária municipal de lá, foi interessante que ela estava me colocando, que ela chegou para a secretária e disse, eu vou fazer. E aí fez, e está lá o bebê muito bem, a mãe, todos muito bem. Né? Elas, assim, elas têm uma compreensão muito interessante. Quando elas veem, percebem que a situação é complicada, que não dá para elas conduzirem, elas sabem como proceder, né? Aonde encaminhar, o que fazer. E com relação à capacitação que elas recebem, tem um trabalho de, não sei, introduzir instrumentos? Porque para um parto tem toda a questão de controlar, são instrumentos estéreis, né? Como é que elas trabalham isso? Nós oferecemos para ela um kit que tem para mais de 20 itens, que vai desde a bota até o gorro, a máscara. Tudo isso a gente fornece. Elas recebem uma lanterna, elas recebem o guarda-chuva, e tudo, vai o clampzinho para o cordão umbilical, ela recebe a tesoura, uma tesoura que é para elas, para o uso na caixinha para a hora do parto, como elas também recebem uma outra auxiliar que é para elas usarem nas tarefas domésticas, porque a gente tenta, né, evitar com que ela... Você sabe, na dificuldade, né? Dentro de um seringal, você vai lá acabar lançando mão daquele instrumento que você tem, tá ali, né? A mão. Então, a gente acaba oferecendo 2 tesouras, tem a bacia, tem o traçadozinho, o avental para elas se protegerem. A questão da biossegurança é muito bem trabalhada. Hoje elas sabem o que é uma AIDS, o que é uma hepatite. Nossa, e elas se protegem contra isso. E vai valorizar ainda mais o trabalho delas. E elas têm esse trabalho também na comunidade de orientar as mulheres no período de gestação para que elas estejam procurando um serviço para estar fazendo a testagem, inclusive. Né? Que o pessoal da DST esses dias estavam comentando e eu falando, não, mas a parteira também colabora com a prevenção. Elas também conscientizam a mulher lá da floresta, lá dos seringais, da importância de estar realizando uma testagem. Sem dúvida. E elas estão sempre... em alguns lugares onde não é possível realizar, mesmo assim elas oferecem para no momento em que essas mulheres possam, né, sair do município e para um lugar mais próximo, elas estarem realizando o exame. Gerlívia, nós estamos chegando ao fim do Ideias da Aldeia. É uma pena, porque a conversa está muito interessante. Mas a gente aproveita para convidar de novo as mães que queiram doar o leite, né? Faz o convite novamente. Então, a gente gostaria de convidar toda a comunidade para estar doando o vidro, né? Os vidros que você tem em casa. É bom lembrar que só é possível, só é interessante o vidro mesmo, porque hoje a embalagem não serve. De maionese, ela vem por conta da esterilização, né? Vai ser autoclavado. E o de tampa metálica? Não, tem que ser de tampa plástica, tá? Então tem que ser vidro e de tampa plástica. E as mulheres que estejam amamentando, que possam colaborar também com o banco de leite, que quiserem fazer sua doação, que liguem na maternidade, que vão receber orientação. A gente tem uma parceria com o Corpo de Bombeiro. Se por acaso não tiver ninguém para pegar o leite, o Corpo de Bombeiro faz essa parte. Que bom. Vai lá buscar. E aí, assim, a gente tenta facilitar todo esse trabalho para ver se a gente aumenta, né? Tem um número de esse contato estoque. Lá da O número, nós estamos tentando agora colocar um disque doação lá, né? Disque leite materno. Mas por enquanto a gente não tem, é o 224-1290, que é o número da maternidade. A gente deseja então sucesso nessa campanha aí, espera que todo mundo colabore, porque é uma campanha importante, né, para as crianças. Sim, com certeza a gente, melhorando essa prática, a gente vai reduzir a mortalidade materna, ou a mortalidade infantil. A morbimortalidade, a doença e a morte na criança, né? Isso. Sucesso então no trabalho de vocês lá. Tá certo. Obrigada, muito obrigada. E nós vamos ficando aqui com mais um Ideias da Aldeia. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá.
Hoje à noite você não pode perder. Hã? Que foi? De novo? Hoje à noite você não pode perder o Ideias da Aldeia. Às 10 horas eu estarei aqui com a Angelívia Maia, enfermeira obstetra, que vai falar pra gente sobre saúde da mulher e aleitamento materno. A gente se encontra daqui a pouco às 10 da noite. Até lá. Ok. Pronto.